Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo 15. A profecia que revela a hora do juízo. Primeira parte. Neste estudo, pretendemos compreender que, a partir do ano de 1844, seria iniciado o juízo investigativo. E também compreender que a profecia assinala o grupo de crentes que surgiria daquele desapontamento que houve na história com Guilherme Miller e os primeiros adventistas. Sim, este grupo de crentes, vamos constatar neste estudo, é o remanescente fiel no tempo do fim. Quem já parou para contar quantos cabelos tem? O Senhor tem tanto interesse por nós que sabe esses detalhes de nossa vida. Confira em Lucas 12, 6 e 7. O estudo das fascinantes profecias bíblicas revela que o interesse e o amor de Deus por seu povo vão muito além do imaginável. Iniciemos este estudo quanto ao início do juízo investigativo, lendo Daniel 8, 12 a 14. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pois bem, um dia profético, ou uma tarde e uma manhã, tem sido interpretado biblicamente como equivalente a um ano literal ou real. Por exemplo, Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Esta linguagem é familiar na Bíblia. Leia também Levítico 25, 8. Um dia, em qualquer das profecias, significará, necessariamente, um ano literal. Como temos 2.300 tardes e manhãs, podemos deduzir, pela interpretação bíblica, que a profecia se refere a 2.300 anos literais. Trata-se, portanto, da profecia com abrangência do maior período de tempo de todas. Sabendo a duração da profecia, sigamos agora em busca do início desse período de 2.300 anos. Daniel 9, 25 é o versículo bíblico que indica exatamente o ano de início deste longo período profético. Ouça: Sabe e entende, o anjo falando com Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem, temos aqui a chave que indica exatamente o ano de início do período profético. Seria este o mesmo ano em que haveria esta ordem para restaurar a Jerusalém. No livro de Esdras, capítulo 7, está documentado que o decreto de Artaxerxes foi no ano 457 a.C. As 70 semanas são a primeira parte da profecia dos 2.300 dias e predizem acontecimentos que ocorreriam na terra. Por isso, foram dadas, entre outras coisas, como um selo de garantia da validade da profecia, conforme Daniel 9, 24, a fim de dar-nos confiança na parte da profecia que se cumpriria no céu, onde nossos olhos não podem ver. Ambos os períodos começam simultaneamente. Portanto, os 2.300 anos
começaram no ano 457 a.C. e se estenderam até o ano 1844 depois de Cristo. Nessa data seria purificado o santuário celestial e a verdade seria restaurada na terra. Entendamos um pouco melhor a chave que temos em Daniel 9:25, que informa o ano do início da profecia de 2.300 anos, sendo que neste mesmo ano, dentro desta profecia, estavam também as 70 semanas mencionadas ali. Ou seja, os 2.300 anos e as 70 semanas, que são 490 anos, tiveram início em 457. Portanto, Deus nos deu aqui um selo de garantia que Ele mesmo colocou na profecia para confirmar que a data de início era mesmo aquela referida no versículo 25 de Daniel 9. Tomando por base que o ano 457 é a data de início do período de 2.300 anos e que é também a data ou o ano de início da profecia das 70 semanas, 490 anos, chegamos ao ano 34 depois de Cristo. Nesse ano 34, encerram-se as 70 semanas, com o início da pregação do Evangelho aos gentios. As 70 semanas, que calculadas converter-se-ão em 490 anos, começam junto com os 2.300 dias, ou anos, no ano 457 a.C., primeiramente com o decreto de Artaxerxes. Ao se cumprirem as 7 semanas de anos iniciais do período de 70 semanas, seriam reconstruídas as praças e os muros de Jerusalém. Vemos que isto ocorreu no ano 408 a.C., exatamente conforme a profecia de Daniel havia predito. A partir desta data, haveria outras 62 semanas de anos, ou seja, 62 vezes 7 é igual a 434 dias, que devem ser convertidos em anos na linguagem profética, até que se manifestasse o Messias. Ora, Jesus foi manifestado como Messias no ano 27 da nossa era, durante o seu batismo, onde o Espírito Santo o ungiu como o Messias de Deus. E temos ainda que este ano 27, o ano do batismo e da unção de Jesus, é o 15º ano de Tibério César. Nesse ano, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, ungido pelo Espírito Santo, e começou então o seu ministério público como o Messias, que quer dizer ungido. Lucas 3, 1-3, verso 21 e verso 22. Atos 10, 37 e 38. A partir do batismo de Jesus, resta uma semana de anos das 70. Nesta última semana se tiraria a vida do Messias, de acordo com Daniel 9, 26. Sim, esta seria a última semana da profecia de 70 semanas de Daniel. Esta morte redentora, que estabeleceria firme aliança com muitos e que acabaria com os sacrifícios, que eram símbolos do sacrifício de Jesus, ocorreria na metade desta última semana da profecia de Daniel. Ressaltando que uma semana em linguagem profética é igual a 7 anos. A última semana é indicada mais especificamente em Daniel 9, 27, ou seja, ali o profeta informa que na metade da última semana seria retirado o Messias. 3 anos e meio depois do batismo, ele foi crucificado. Isto foi exatamente o que aconteceu no ano 31. No ano 34, terminaria o tempo separado especialmente para os judeus. Por que 34?
porque da última semana, os primeiros 3 dias e meio ou 3 anos e meio significaram a crucifixão de Cristo. Ora, temos mais 3 anos e meio, que vão até o ano 34. Durante o cumprimento das 70 semanas, Jesus havia enviado seus discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10:5, mas profetizou que este privilégio passaria aos gentios, isto é, aos não-judeus, Mateus 10:5 e 6. Por isso, depois do ano 34, Paulo indicaria que já havia chegado o tempo de voltar-se dos judeus para os gentios com a mensagem do Evangelho. Atos 13:46. E o povo de um príncipe que há de vir, os romanos, destruiria Jerusalém e seu santuário. Isto se cumpriu com Tito, general romano, na guerra de 70 depois de Cristo. As 70 semanas se cumpriram minuciosamente, colocando assim seu selo de autoridade sobre o resto da profecia, que se cumpriria no céu, mais distante de nossos olhos, o início do juízo investigativo em 1844. Mas, afinal, como sabemos que o ano 34 é exatamente o fim das 70 semanas proféticas, ou dos 490 anos, que seriam os primeiros 490 anos da profecia de 2.300 anos? Simples. No ano 34, Estevão foi apedrejado pelos judeus porque ousou pregar o Evangelho de Cristo. No momento da sua execução, Paulo esteve presente, tendo inclusive as roupas de Estevão aos seus pés. No ano 34, o próprio apóstolo Paulo iniciava suas pregações a todos os povos gentios daquela época. Sim, prezados, a profecia se cumpriu exatamente como Deus havia predito. Temos aí que os primeiros 490 anos da profecia de Daniel se cumpriram exatamente conforme o texto. Isto nos garante que, quanto ao restante desta profecia, poderíamos ter plena confiança de que também seria cumprida. Dos Andes congelados das praias de coral, dos areiais dourados da zona tropical, de barco a vela ao remo dos verdes palmeirais, suplicam que os livremos dos erros tão fatais. Tange ventosa história e vós águas também.